Fala aí, meu nome é Rodrigo. Dessa vez eu venho aqui trazer mais um update para vocês sobre o AMD Ryzen. A playlist do canal AMD Ryzen tá ficando grande, né? E o update dessa vez é sobre memórias. Finalmente eu consegui estabilidade a 3200 MHz com as minhas memórias. Minhas memórias são a Trident Z 16GT-ZB. Esse é o modelo exato da minha memória. Ela utiliza chip single rank Hynix MDI. Não são os mais recomendados para o Ryzen, né? Esses chips são certificados para a plataforma Z270 da Intel, mas eles estavam funcionando perfeitamente a 2933 MHz no Ryzen. 3200 eu tinha vários bips, né, iniciando o sistema, o que não acontece mais agora. O que eu fiz? Eu simplesmente procurando, pesquisando sobre coisas inúteis, eu encontrei e isso eu não sabia porque eu nunca tinha comprado uma placa-mãe da MSI. Geralmente vamos lá, eu instalei uma BIOS beta da placa da MSI e geralmente as fabricantes elas colocam lá, pelo menos a Gigabyte, que é onde e Asus, que eu compro mais placas, são dessas marcas. Elas colocam as BIOS oficiais junto com as BIOS betas. As BIOS betas ficam disponíveis lá e mostrando o que foi alterado nas BIOS lá na MSI. Não, a MSI tem um fórum lá, Underground Secret, que você precisa ser cadastrado para entrar e você consegue fazer o download das BIOS beta por ali. Eu vi que a partir da minha BIOS, que era 350, tinham outras duas BIOS mais novas. E a que eu instalei foi a última, a 361. Bom, eu nunca tive problema nenhum em utilizar BIOS beta. Acho que eu uso BIOS beta desde o Socket 7, desde que eu tinha um Pentium 166 MMX. Foi a primeira BIOS beta que eu botei lá. Um usuário louco em algum fórum pelo mundo modificou a BIOS e eu fui lá e peguei, testei e funcionou. Nunca tive nenhum problema de BIOS que dava crash, que acabou, que ferrou a BIOS e tive que mandar para alguém. Isso nunca aconteceu. Todas as BIOS beta funcionaram perfeitamente. Na placa que eu tinha anterior, a Gigabyte FXA 990 UD3, que era a que eu usava com a MDFX, eu tinha a BIOS que eu utilizava, a última BIOS oficial dela era F3, mas eu utilizava a F2 porque na F3 sabe-se lá por que cargas d'água o overclock não funcionava, cara. O LLC não funcionava, você não conseguia mudar o North Bridge, era uma porcaria. A última BIOS era uma porcaria. Então a F2 era a BIOS mais estável. Depois disso eu encontrei no fórum secreto Esses fóruns não são tão secretos, mas a gente acaba não usando muito. Todos os fabricantes têm lá o seu fórum, onde eles têm o FAQ, tem as perguntas que as pessoas fazem. Geralmente, quem responde são os próprios membros que trabalham lá para essas marcas, né? São os funcionários da própria marca lá do suporte que acabam respondendo. E tinha um usuário no site da Gigabyte que o cara modificou várias BIOS pro AMD FX, né? Da 990 FX. E eu testei praticamente todas as BIOS desse cara. Mas todas as BIOS dele eram baseadas na BIOS F3, oficial da Gigabyte, e não ficavam tão estável quanto a F2. Então eu tinha lido lá na MSI que ativava alguns recursos da placa, não sei o que. A princípio aqui em casa não ativou absolutamente nada, nenhum recurso novo, não habilitou lá o overclock por P-State, ou seja, eu tenho que, se eu for overclockar e tirar do overclock automático, eu tenho que setar o V-Core no manual. Isso para mim é o pior defeito dessa placa até agora. Ela é totalmente estável, muito boa, tem vários recursos que eu nunca vou usar, como o SLI, provavelmente eu nunca vou usar isso, a não ser que seja para fazer um teste aqui, se alguém me mandar uma placa. Mas a placa funciona perfeitamente bem, o overclock dela funciona perfeitamente bem também. Eu testei aqui no máximo até 3.8 com 1.35, se eu não me engano. Só botei ali, testei, funcionou numa boa, depois tirei porque eu não fiquei usando assim. Eu estou usando 3700
com o V-Core no automático, que ele está funcionando ali perfeitamente. E agora eu ativei lá o perfil XMP e as memórias estão funcionando a 3200 sem nenhum bip. Os times são 16, 18, 18, 38, 1T. Então está funcionando perfeitamente. Então, se você não está conseguindo, por exemplo, essa placa aqui é MSI SLI Plus X370. Se você tem essa placa, você pode testar com segurança essa BIOS 361. Agora, eu vi algumas BIOS, se eu não me engano, era BIOS oficial da Gigabyte nova, que estava tendo algum problema com o Ryzen lá, que ela jogava voltagem a 1.7 e queimava o processador. Não sei se é verdade, li por alto e não posso afirmar. Eu creio que seja uma BIOS beta. Eu não acredito que a Gigabyte daria esse mole de lançar uma BIOS oficial aí. Mas como eu nunca tive problema com BIOS beta, e caso você queira muito rodar a sua memória lá 3200, eu acho que realmente isso é um problema de BIOS, não é um problema da arquitetura do processador, do IMC do processador. Eu acho que não é um problema, nada disso é um problema realmente das BIOS da placa-mãe, porque agora funcionou perfeitamente. Então eu recomendo que você teste, leia antes, leia bastante lá, entra no fórum, vê quais são as correções da BIOS beta lá da sua placa-mãe, leia bastante, procure bastante, então você faça o flash. Provavelmente vai haver já essa correção aí, eu acho que para a maioria dos chips de memória, 3200. Porque é uma coisa que as pessoas têm reclamado muito e as empresas estão trabalhando muito em cima do AMD Ryzen. Você vê lá update de BIOS quase que mensal. Essa BIOS aqui saiu, a BIOS oficial da minha placa saiu em agosto. E depois disso, pouco mais de um mês, já tem outras 3 BIOS beta. Provavelmente deve estar vindo mais uma BIOS oficial aí. E eu não sei se esses caras realmente testam isso como deveriam testar não, né? Porque sai a BIOS oficial, uma semana depois sai a BIOS beta, uma semana depois sai outra BIOS beta. E eu sei que essa BIOS agora corrigiu 100% o problema dos bips que ficavam dando lá no início e ele acabava não reconhecendo a memória 3200. Só até 2933. Agora ficou perfeito, tranquilo, rocha sólida. Recomendo que você leia bastante antes de fazer merda. E lembre-se, deixe os outros se fuder antes de você. Eu não vi ninguém se fudendo e nem procurei, eu simplesmente vi a BIOS lá, peguei e instalei e estou passando para vocês aqui que essa BIOS, para minha placa MSI X370 SLI Plus, funciona. E essa minha memória aqui, Trident Z 16G-T2B, funciona perfeitamente, apesar de não estar lá no KVL como memória oficial suportada pela plataforma. Então, valeu pessoal, fui, é nóis.